Olá pessoal, sou o professor Felipe Barbosa e hoje vamos ver aqui algumas dicas da matéria de português para vestibulares e concursos. Vamos ao nosso primeiro tópico de hoje. Como fazer uma dissertação? Na maioria dos vestibulares e processos seletivos para universidades do país, assim como para concursos públicos, a dissertação é o gênero textual mais cobrado quando o assunto é redação. Uma dissertação nada mais é do que um conjunto de argumentos colocados no texto para defender um ponto de vista, uma ideia ou um posicionamento acerca de determinado assunto. Esse tipo textual divide-se ainda em dois tipos menores: a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Na primeira, se expressam ideias sobre determinado assunto, sem a preocupação de convencer o leitor ou ouvinte. Já na segunda, o autor busca defender uma tese, com o objetivo de tentar convencer alguém, comprovando, por meio da evidência de provas consistentes, a relevância de uma proposta ou a superioridade delas diante de outra. Argumentar é nada mais do que declarar algo seguido de provas. É basicamente tentar fazer com que outra pessoa passe a ter o mesmo ponto de vista que o seu, dando a ela novas informações e mostrando indagações divergentes, que possivelmente vão fazer ela refletir sobre algo e, quem sabe, mudar de ideia. Não há tanta diferença assim dessa forma entre dissertação e argumentação. A argumentação é uma dissertação com uma especificidade, a de convencer o leitor. Quando apenas dissertamos, nós podemos expor de forma imparcial aquelas ideias com as quais não concordamos. Alguém que não concorde, por exemplo, com a teoria do evolucionismo pode expor essa ideia, descrevendo-a sem opinar. Mas se for um cientista convicto dessa teoria, ou ao menos um aluno que tem como objetivo na prova mostrar que essa teoria está correta, deverá utilizar de dados de pesquisas, informações coerentes e argumentos lógicos convincentes para mostrar ao leitor que seu modo de pensar é correto. Dessa forma, o autor do texto estará argumentando. O que nós entendemos então a partir desse primeiro apanhado geral? Compreendemos que, para argumentar, é preciso, em primeiro lugar, ter estudado sobre o assunto e saber raciocinar, encontrar ideias e conectá-las. A tese defendida nesse caso não é algo imposto à força sobre o leitor, mas sim um modo de pensar que, através de elementos racionais, convence e até mesmo desperta o interesse para uma nova visão sobre determinado assunto. Para que essa tal ideia ou opinião seja bem estabelecida na intenção de convencer o leitor, normalmente dividimos a dissertação em três partes. Na primeira, apresentamos a ideia que será defendida, introduzindo o tema. Chamamos essa parte de introdução. A segunda parte do texto chamamos de desenvolvimento. É neste que desenvolvemos o ponto de vista para tentar convencer o leitor. É aqui que devemos aplicar uma argumentação sólida, que pode ser construída através de fornecimento de dados, exemplos, opiniões de especialistas ou outros dados que contribuam para comprovar aquilo que você está defendendo. A argumentação deve começar com a apresentação clara e definida do tema ou do juízo que se tem em mente e irá ser comprovado. A segunda parte da argumentação destina-se a oferecer as provas ou argumentos que confirmem a tese. É comum colocar esses argumentos em ordem crescente de importância. A terceira fase consiste em exibir contraprovas ou contra-argumentos e refutá-los, isso é, negá-los. Na última parte, ou síntese, recapitulam-se os argumentos apresentados e conclui-se com a reafirmação da tese. Por mais que vá falar muito nessa parte do texto, mantenha-se rigorosamente dentro do tema. Evite expressões desgastadas, batidas, utilize exemplos e citações relevantes e não use religião ou senso comum como argumento. E por fim, na parte final, damos um fecho ao texto. É o que chamamos de conclusão. Essa deve ser coerente com a argumentação apresentada durante o desenvolvimento. Lembre-se, só aborde na introdução e na conclusão aquilo que realmente estiver no desenvolvimento. O mais importante para dar início à dissertação
é pesquisar e adquirir informações. Escrever um texto dissertativo exige amadurecimento no assunto tratado, raciocínio lógico, potencial argumentativo, capacidade de análise e de síntese, e tudo isso vem com o conhecimento sobre a matéria. Além disso, é extremamente importante o domínio da linguagem e de expressões verbais adequadas. Muitas vezes, a dificuldade do aluno está em dar início à produção do texto. Para iniciar a redação, basta planejar como desenvolver e como concluir, ou seja, basta organizar um plano de ideias anteriormente. Seria como organizar um ponto de partida, onde se indica o que se quer dizer, e um ponto de chegada, onde se conclui. Construindo esse ponto de início e o ponto final, será bem mais fácil construir todas as ideias e argumentos do seu texto. Para saber como passar adiante algum pensamento, basta saber ordenar bem as ideias. E como se ordenam essas ideias? Fazendo a previsão daquilo que se vai expor. É preciso pensar nas partes do seu texto. Inicialmente, é preciso elaborar um esquema, uma espécie de rascunho que virá antes da redação. É importante se atentar para um fato. Cada dissertação, dependendo do tema e da argumentação, pede um esquema. Uma dissertação subjetiva, por exemplo, permite ao produtor do texto utilizar certos recursos que não poderiam ser utilizados numa dissertação objetiva. O que você deve fazer nesse rascunho é prever todas as ideias que irá tratar no texto e como chegará a cada uma delas. Lembre-se, divida o esquema em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você irá colocar a tese que vai defender. No desenvolvimento, rascunhe palavras que resumam os argumentos que você irá apresentar para sustentar a tese. Nessa parte, é muito comum que venham várias ideias na cabeça. Você pode registrar todas elas, mesmo que não vá usar todas. Mais tarde, você irá colocá-las em ordem, vendo quais são as principais e quais são as menos importantes. Isso se chama hierarquizar as ideias. Vá colocando números nos argumentos que você anotou para indicar a ordem de importância ou a ordem em que você pretende colocá-los no texto. Isso facilita na hora de passar tudo a limpo. Por fim, na conclusão, já pense em qual será a última ideia com a qual você quer finalizar o texto. Vamos ver aqui então um exemplo de esquema onde já foi estabelecida a hierarquia das ideias. Temos um tema então, legalização das drogas. O que você poderia colocar aqui na introdução? Tese a ser defendida, legalizar poderia trazer benefícios. Após isso, no desenvolvimento. Argumento 1, pode colocar o direito de escolha de cada um. Argumento 2, poderia ser exemplos de países desenvolvidos. Argumento 3, consequências do tráfico ilegal, o dinheiro para o crime. Argumento 4, consequências para a saúde pública. Na conclusão em seguida, benefícios, por exemplo, a legalização poderia aumentar a segurança dos usuários e parar de financiar o crime. Se você já fez esse esquema, não é difícil agora transformar cada uma dessas expressões rascunhadas em frases e em seguida em parágrafos, para que logo todas elas tomem forma e se tornem sua redação. No exemplo dado, se essa fosse a sua opinião e os seus argumentos, na introdução, você abordaria de forma geral a polêmica que existe acerca da legalização do uso das drogas e iria introduzir a tese afirmando sobre o que irá tratar. Ou seja, nesse caso, que podem haver benefícios na legalização. Já no desenvolvimento, você utilizaria os argumentos que pontuamos, afirmando que usar ou não essas substâncias seria escolha de cada indivíduo, citando exemplos de países como a Holanda, onde métodos desse tipo funcionam com alguns tipos de droga. Traria dados informando sobre como a renda que vem do tráfico de drogas acaba financiando o crime organizado. E, por fim, como o uso sem acompanhamento acaba colocando em risco a saúde de grande parte da população. No último parágrafo, você concluiria retomando a tese, insistindo na ineficácia da criminalização do uso das drogas, indicando outras possíveis soluções para reduzir o uso dessas substâncias pela população e deixando claro o que o convence de que essa seria a melhor maneira.
Quanto aos aspectos formais do texto, é recomendado que se utilize o sentido denotativo das palavras e a ordem direta das orações. A dissertação dispensa o uso abusivo de figuras de linguagem, bem como do valor conotativo das palavras. Por suas características, o texto dissertativo requer uma linguagem mais sóbria, denotativa, sem rodeios. Afinal, convence-se o leitor pela força dos argumentos e não pelo cansaço. Evite períodos muito longos ou sequências de frases muito curtas. Evite também nas dissertações tradicionais dirigir-se ao leitor. Por fim, tente ao máximo não usar repetições exageradas e umas próximas das outras, tanto de palavras quanto de informações. Repetir muitas vezes as mesmas palavras empobrece o texto. Use sinônimos e expressões que representem a ideia em questão. Também são muito importantes no texto dissertativo a coerência das ideias e a utilização de elementos coesivos, em especial das conjunções que explicitam as relações entre as ideias expostas. Portanto, a elaboração de um texto dissertativo não está centrada na função poética da linguagem, e sim na colocação e na defesa de ideias e na forma como essas ideias são articuladas. Quando se lança a mão de uma figura de linguagem, ela deverá sempre ser utilizada com valor argumentativo, como um instrumento a mais para a defesa de uma determinada ideia. É importante evitar gírias e termos coloquiais, evitar linguagem rebuscada, tanto quanto evitar a argumentação generalizadora e baseada no senso comum. Não use chavões, provérbios, ditados populares ou frases feitas. Tenha cuidado com palavras duvidosas, como coisa ou algo, porque essas palavras têm sentido vago. É melhor usar palavras como elemento, fator, tópico ou item. Ao contrário da narração, a dissertação não apresenta uma progressão temporal. Os conceitos são genéricos, abstratos e, em geral, não se prendem a uma situação de tempo e espaço. Por isso é comum que os verbos estejam empregados no presente. Ao contrário da descrição, que se caracteriza pelo período simples, a dissertação trabalha com o período composto, com encadeamento de ideias. Nesse tipo de construção, o emprego correto dos conectivos é fundamental para se obter um texto claro e coeso. Por fim, para finalizarmos, algumas últimas dicas para você se lembrar. Em seus argumentos, não seja radical. Evite usar palavras muito fortes ou apelativas. Ao citar exemplos, não narre ou desenrole, apenas os cite. E é bom que sejam apenas exemplos de domínio público. Jamais coloque ponto após o título de uma redação. Tente não usar muitos questionamentos no texto, principalmente na conclusão. Apenas use a primeira pessoa do singular ou do plural se o gênero em questão a pedir. No geral, a dissertação deve ser escrita em terceira pessoa, mostrando uma opinião, mas sem mostrar muita pessoalidade. Por fim, seja direto e objetivo. Se atentando a todas essas dicas, sua dissertação estará pronta para os concursos e processos seletivos.